Muito bem, agora volta um pouquinho para mim na página 25, pessoal, para que possamos analisar o pronome cujo. Pronome relativo, cujo. O que nós temos de analisar a respeito do pronome cujo? Como é que funciona o pronome cujo, pessoal, na língua portuguesa? Deixa eu colocar aqui para vocês, então. Ponto número 4, o cujo. Pessoal, o que eu tenho de saber a respeito do cujo? Vamos colocar. Primeira informação, cujo liga 2 substantivos. Tá aqui, ó. Primeira informação. O pronome cujo liga 2 substantivos. Senhor, como assim? Só anota, depois vamos analisar tudo. Liga 2 substantivos. Segunda informação. Pronome cujo estabelece ideia de posse. Estabelece ideia de posse. Então, frequentemente, a gente diz que ele é o pronome da posse. Estabelece ideia de posse. Pessoal, terceira informação. Pessoal, assim, ó. Hoje, por exemplo, nós vamos começar a estudar uma matéria que é uma das mais tradicionais e não tão fáceis assim, verbos. Vamos começar a estudar verbos, tá? Pessoal, todo verbo possui um radical. Por exemplo, se eu colocar assim para vocês, cantar, tá? Mesmo sem ter estudado, a pergunta é, qual é o radical de cantar? Isso, radical tira a terminação, forma-se o radical. Então, radical é cante. Concordamos? Radical não tem sentido. Cante não tem sentido. Agora, pessoal, vou ensinar para vocês que o cujo tem um radical também. Poucas pessoas sabem, mas o cujo tem um radical. O radical do cujo, pessoal, o radical do cujo é cuj. C-U-J. Do cantar é cante, do cujo é cuj. E o que aconteceu na história da língua portuguesa? Na história da língua portuguesa, pessoal, o radical se uniu literalmente a um artigo definido. Vamos lá, já aprendemos. Quais são os artigos definidos do português? O, os, a, as. Lembra disso? E é exatamente isso que aconteceu. O radical cuj, pessoal, se une a artigos definidos, no caso, o, os, a e as. Tá vendo comigo? Olha a loucura. Da união entre o radical e o artigo definido, forma-se o pronome relativo. Nasce o pronome relativo. Aí forma-se, pessoal, cujo, forma-se, pessoal, cujos. Forma-se, pessoal, cuja. Forma-se, pessoal, cujas. E é por isso, pessoal, que todos os livros de português dizem a mesma coisa. Todos os livros dizem que não existe cujo o, cujos os, cuja a e cujas as. Infelizmente, nenhum livro diz por quê. Todos dizem, não existe, mas eles não se dão ao trabalho de explicar o porquê. E a gente sabendo o porquê, a gente aprende, a gente não decora. Então a gente sabe, é claro que não pode existir, pessoal, porque no próprio cujo já está aqui o artigo. Tá bem? Então é por isso que não há cujo o, cujos os, cuja a, cujas as. Então é o seguinte, não existe? Beleza, mas existe uma lógica nisso. Tá? Não é porque Deus quis assim.
Não existe por lógica. Valeu ali? Tá bem? Não existe, fato, mas há um porquê. Pessoal, os livros também dizem o seguinte, ó. Não existe também, pessoal, cujo, seu, e não existe também, pessoal, cuja, sua. E mais uma vez, pessoal, eu recorro à lógica. Por que não existe cujo seu? Por que não existe cuja sua? Simples, pessoal. Porque o seu e o sua são pronomes o quê? Possessivos. Aprendemos isso já. E o cujo estabelece a ideia de que posse é uma redundância. É uma redundância. Tá comigo? Tá, então, o que não existe por lógica. Não é, pessoal, porque Deus quis assim. Valeu? Muito bem, vamos a mais uma explicação. Agora, pessoal, agora vem um momento que tudo fica meio confuso, mas já vai passar. São só 3 minutos, tá? Tudo fica meio confuso. A gente olha isso, meu Deus, é seta para cá, seta para lá, não estou me entendendo. Calma, calma. É porque é meio complicado mesmo. O que acontece? Deixa eu explicar para vocês. O cujo, ele liga 2 substantivos, ou seja, ele poderá ser usado entre 2 substantivos. Então, como é que funciona isso aí? Ó? Eu tenho, pessoal, um substantivo. Aí eu tenho, pessoal, o radical, cuj. E depois eu tenho, pessoal, outro substantivo, tá? Agora que vem as loucuras. Olha só, seta para lá, seta para cá, mas depois a gente vai se entender. Pessoal, tá vendo que há uma informação que diz assim, ó, ele estabelece ideia de posse, tá vendo ali? A ideia de posse, pessoal, é sempre do segundo substantivo em relação ao primeiro. Isso aqui é a ideia de posse. Ideia de posse. Para verificar se há ou não uma ideia de posse, eu uso, pessoal, uma preposição, que é do, que é da, que na verdade é a preposição de, né? Do, da ou de. Sor, como assim? É um momento de pânico. Calma, só anota, vai anotando. Pessoal, o cujo, ele sempre concorda com aquele que vem depois. Então, com aquele que vem depois, ele concorda. Por que ele concorda com aquele que vem depois? Porque no fundo, não é ele que está concordando. No fundo, quem está concordando é o artigo. É o artigo que está dentro dele que está concordando. A mesa, as mesas. O carro, os carros. E agora a última informação, pessoal. Última seta, tá? Como ele é um pronome relativo, o que ele faz? Ele retoma, pessoal, ele retoma o substantivo anterior. Só eu não consegui. Calma, já vai conseguir. Sora é muita seta, eu sei. Concorda com o de lá, retoma o do de cá, posse do de lá com o de cá, vai, é uma confusão, mas é bem simples, no fundo é simples, tá? Pessoal, tá, aqui nós fizemos todo o esquema do cujo e agora nós vamos explicar. Vamos explicar o funcionamento do cujo. Para isso, eu coloco aqui exemplos. Vamos colocar exemplos. Olha só, exemplo número 1, pessoal. Colocamos assim, ó. O livro, espaço, página, está rasgada, é
este. O livro, espaço, página, está rasgada, é este. Depois, número 2. A colega, espaço, cabelos são longos, chegou. Pessoal, vamos lá. Há mais frases, tá? Vamos começar aqui, tá? O livro, espaço, página, está rasgada, é este. Pessoal, no final das contas, o uso do cujo, ele fica simples. Por que ele fica simples, pessoal? Porque assim, ó, é só analisar se há dois substantivos e posse do segundo em relação ao primeiro. E acabou. Como é que é, Sor? É só analisar se há dois substantivos e posse do segundo em relação ao primeiro. E acabou. Então vem comigo, pessoal. Aqui, ó. O livro, espaço, página, está rasgada, é este. Primeira pergunta, pessoal. Existem dois substantivos aqui, sim ou não? Sim. Ó, livro, pessoal. Livro é um substantivo. E depois, página, pessoal, é um substantivo. Todo mundo comigo? Sim. Agora, para acabar, ó, acabar o cujo. A ideia de posse do segundo em relação ao primeiro, ou seja, eu poderia falar página do livro, sim ou não? Então é só usar. Tá, mas agora o detalhe é usá-lo. Como que vai ficar, pessoal? É o livro cujo página ou o livro cuja página? Cuja, porque ó, ele concorda com aquele que vem depois. Isso, perfeito. Então, o livro cuja página está rasgada é este. Todo mundo? Sim. Depois, a colega, espaço, cabelo são longos, chegou. Me ajuda, pessoal. Só duas perguntas. Primeira pergunta, existem aqui dois substantivos, sim ou não? Sim. Colega, pessoal, colega é um substantivo, tá aqui. Cabelos é um substantivo, tá aqui. Agora, ó, para acabar, a ideia de posse do segundo em relação ao primeiro, sim ou não? O que eu falo? Cabelos da colega. Perfeito, pessoal. Cabelos da colega. Então, é a colega... Agora me perdi. Como é que fica a concordância? A colega? Cujos cabelos. Isso aí. Vocês entenderam, então, como é que funciona o cujo? Então tá, agora eu vou colocar algumas frases e vocês vão analisar em quantas eu poderei usar o cujo, tá? Eu coloco algumas frases aqui e vocês vão analisar. Se usar, usa de maneira correta, concordância e tudo mais, pessoal. Frase número 3. Colocamos assim, pessoal. A casa, espaço, tem um amplo pátio, é aquela. A casa, espaço, tem um amplo pátio, é aquela. Frase número 4. A casa, espaço, cor, é horrível, é aquela. Cinco. A
opinião, espaço, alguns possuem, é ridícula. A opinião, espaço, alguns possuem, é ridícula. Seis, pessoal. A prova, espaço, questões estavam iguais, será anulada. Dá uma olhadinha devagar, tá? E verifica em quantas eu poderei usar, pessoal, o cujo. A ideia de posse do segundo em relação ao primeiro, sim ou não? Sim. O que eu falo? Questões? Da prova. Perfeito. Então pode usar.